Nasci em um lar onde os meus pais já eram cristãos. Cresci indo às escolas dominicais e cultos à noite. E sempre ouvi falar de Jesus. Confesso que a minha primeira reação foi me aproximar dele por medo de ir ao inferno. Outra reação que eu tive conforme eu crescia foi a de ir à igreja para satisfazer meus pais. Algumas coisas faladas não faziam sentido. Resolvi então ler a Bíblia, que a princípio não era uma leitura agradável. Ali na Bíblia, fui conhecendo esse personagem que começou a fazer todo sentido. Este é um trecho do e-book Jesus, o Deus que não conheci na igreja, disponível no site da Amazon ou na sua loja de aplicativos do Google Play ou Apple. Aqui nos estúdios da Nacional Gospel. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Wesley. Tudo bem, Rodrigo? Melhor agora, é um prazer estar aqui novamente, Wesley. Todas as quintas-feiras tem o podcast Coisas da Vida e todas as quintas-feiras uma mensagem para você que chega até o seu coração. Então, Pastor Rodrigo, seja bem-vindo, pode ficar à vontade, deixar essa mensagem. Mas antes, eu queria falar do podcast Coisas da Vida, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, né, Rodrigo? No Google Podcast, naquele aplicativo que você melhor ouve música, ouve podcast lá, tá escutando alguma coisa? Vai lá, digita lá, Coisas da Vida, Rodrigo Ferreira, sempre um assunto voltado à nossa rotina, Wesley. E agora tem um grupo no Telegram, né? Justo, agora nós montamos um grupo no Telegram também para melhor atender. Às vezes alguém quer conversar conosco, então lá no Telegram tem a comunidade. Essa comunidade você pode localizar lá também, Coisas da Vida, Rodrigo Ferreira, Wesley. Então, ó, você tem Telegram, coloca lá no campo de busca, Coisas da Vida. Se você colocar Coisas da Vida, já aparece aqui, Rodrigo Ferreira, ó. Isso. Vou entrar aqui, deixa eu ver, Coisas da Vida. Entrei aqui, então você que tem Telegram, coloca no campo de busca, Coisas da Vida, Rodrigo Ferreira. Você vai lá, você vai conversar, você que precisa de alguma ajuda, pedir de oração, entra lá. Que bacana, acabei de entrar, viu, Rodrigo? Bacana, Wesley. Tem o YouTube também, né? O canal do YouTube, que inclusive a gente sobe todas as quintas-feiras as mensagens que nós deixamos aqui, subimos lá também no canal do YouTube, Wesley. Ah, essas mensagens do rádio tá lá no YouTube. Tá lá, a gente filma aqui, estamos filmando agora, depois mais tarde a gente sobe pro YouTube também. Coisas da Vida, Rodrigo Ferreira. Então entra lá, Coisas da Vida, Rodrigo Ferreira, no YouTube. Deus abençoe, Pastor Rodrigo. Amém. E eu quero refletir com você aquilo que nós propomos em nosso coração de falar um pouquinho sobre a fé. Então, nas quintas-feiras, nós temos conversado e refletido um pouco sobre a fé aqui na Rádio Nacional Gospel. E eu queria usar como texto base hoje os versículos que o Tiago, o irmão de Jesus, escreveu no capítulo de número 2, verso de número 14. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então ouça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fé é o assunto que você e eu nós temos refletido aqui nas quintas-feiras, como eu já disse, na Rádio Nacional Gospel. E fé é um fato marcante. E diria também que é um fato marcante do Novo Testamento. Quando você pega a Bíblia Sagrada e lê o Novo Testamento, ele é recheado de fé. O tempo inteiro nós vemos versículos relacionados à fé. O apóstolo Paulo, os outros discípulos, o próprio Cristo, ele emana a fé. Agora, quando nós lemos o Velho Testamento, nós vamos encontrar apenas duas referências no quesito fé. Deuteronômio 32:20 e Abacuque capítulo 2, verso 4. Esses são os únicos dois versículos do Velho Testamento que abordam o tema fé. E já que a fé
é um elemento específico do Novo Testamento, poderia eu dizer também que a fé é um elemento que caracteriza o cristão. Como é que nós definimos um cristão, um discípulo de Cristo? O personagem, aquela pessoa que tem fé. Tanto que Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17, Paulo escreveu: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo confirma esse versículo e a sua teoria de que a fé é uma marca que caracteriza o cristão, também escrevendo aos Gálatas, a igreja na Galácia. No capítulo 3, verso de número 11, Paulo escreve: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, ele vive pela fé. Fé é isso. Fé é acreditar independentemente, fé é perseverar, fé, ela contagia, fé é o nosso parceiro, a fé, ela não age sozinha, a fé trabalha com propósitos, é fiel em propósitos, e fé, poderíamos dizer que, em modo vulgar e popular, é o ato, a atitude de confiar plenamente, isso seria fé. Tomás de Aquino era um grande teólogo, foi um grande teólogo no período medieval. E ele fala que a Bíblia não diz o que é fé na sua essência. Porém, nós vemos na Bíblia inteira atos de fé. A fé trabalhando, a fé produzindo. Quando então pegamos o texto de Tiago que nós acabamos de ler, porém, e comparamos com a frase de Tomás de Aquino, nós vamos ver que ambos estão dizendo a mesma coisa. A fé é relevante. E quando falamos de relevância, eu estou falando de algo que se destaca por escala de valores. Ou a relevância é como se fosse um morro. Imagina só. Você tirou aquelas férias, você vai sair com a família, vai viajar. No meio da estrada tem aquela paisagem linda, que é gostoso de se ver, que já te desestressa, que é uma paisagem que te acalma. E você vê um morro, às vezes um mais alto do que o outro. E o morro, ele é perceptível, ele é notório. Não tem como você não ver, você consegue enxergar, porque ele está se destacando. Isso é relevância. E a fé, ela é relevante, a fé se sobressai, a fé, ela aparece, a fé não fica escondida, a fé é de grande valor e a fé também é de grande interesse. Poderia ainda dizer que a fé, ela é essencial, indispensável na vida de um cristão. Então, confesso para os irmãos que estão me ouvindo aí que eu fiquei pensando, o que diferencia um cristão do outro? Foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo. O que diferencia um cristão do outro? E eu acho que é a fé. Porque a fé é o elemento indispensável para se achegar a Deus. Lembra do versículo de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o que difere um cristão do outro? A fé para se achegar a Deus. Infelizmente, existem muitos cristãos dentro da igreja que se achegam a Deus por mecanismo e não pela fé. Se achegam a Deus, às vezes, por regras e estatutos e não por fé. E isso é um erro. O único requisito para que possamos nos achegar a Deus, ser íntimos dele, nos relacionarmos com ele, realmente sermos filhos dele, é a fé. O que diferencia um cristão do outro? Voltei a pensar e acredito que é a fé, porque a fé, ela é a base da vida cristã. O cristão não consegue viver e não consegue ser cristão sem fé, porque o justo vive pela fé, não vive pelos sentidos. Preste atenção nisso.
O cristão não vive pelo ver, pelo sentir, pelo palpar, pelo tocar, pelo arrepiar. Quer dizer, então, que se meu pelo não arrepiar, a presença de Deus não está naquele lugar? Quer dizer, então, que se Deus não der um sonho, eu não tenho intimidade com Deus? Se Deus não me der uma profecia, uma revelação, eu não tenho intimidade com Deus? Isso são mecanismos. A fé é acreditar independentemente dos meus pelos arrepiarem, de ter um sonho, de ter uma profecia, de ter uma revelação. Ele fazendo ou não fazendo, tendo ou não tendo, sentindo ou não sentindo, Deus está conosco. Por isso, fé é acreditar independentemente. Fé é o que nos faz preservar, perseverar. Por isso, um cristão é diferenciado do outro, por causa da sua perseverança, bem como a fé é o que contagia. Existem cristãos que contagiam com a sua fé, já outros não tanto. Então, o que difere um discípulo de Cristo do outro é a fé. Essa fé é relevante, é essa fé que destaca um cristão, mas é essa fé também que vai destacar as atitudes de um cristão. E o cristão que ele tem uma fé relevante, como é que eu posso identificar? Como eu caracterizo um cristão que ele tem uma fé relevante? Esse cristão ele é ativo, ele não consegue ficar parado dentro da igreja, ele não consegue ser um espectador. Nós temos uma mania, e perdoe-me aqui o meu linguajar, queridos, nós temos uma mania feia de falar que vamos assistir o culto. Nós não assistimos o culto como assistimos a Netflix. Nós prestamos um culto, pois culto é uma homenagem, um elogio que eu faço a alguém, no caso Deus, no caso Jesus Cristo. Nós somos adoradores, e o adorador ele adora em espírito e verdade, não é aqui nem ali, é em todo lugar, porque todo lugar é o reino de Deus, tudo pertence a ele. E o adorador é aquele que se prostra, que é submisso, que é humilde a ele. Então como é que é esse cristão que tem uma fé relevante? Ele é ativo, ele não se contenta em entrar na igreja e sair da igreja e não participar, não ajudar, não contribuir, não servir. Esse tipo de cristão que tem a fé relevante, ele é pau para toda obra. Nós vamos ter que fazer um mutirão aqui para pintar a igreja. Ele é o primeiro a se candidatar. Nós vamos ter que fazer um mutirão para limpar a igreja. Ele é o primeiro a se candidatar. Vamos encher a laje do vizinho lá, nosso irmão nosso aqui da nossa igreja. Ele é o primeiro a se candidatar a encher aquela laje. Ele é pau para toda obra, não tem tempo ruim. Ele está sempre à disposição. Ele é um solucionador de problemas. Você já viu que existem pessoas que resolvem problemas muito facilmente? Que parece que essa pessoa sempre ele tem problema para resolver, porque justamente ele resolve problema. Em compensação, tem outras pessoas que nós não levamos problema, que nós até dizemos assim, não vai adiantar não, ele não vai conseguir resolver não. A pessoa, o cristão que tem uma fé relevante, ele consegue solucionar os problemas, não só deles, como ainda dá conselhos, caminhos, alternativas aos problemas dos outros. O camarada, o discípulo de Jesus, o cristão que tem fé relevante, ele é empático, ele é complacente, ele é ousado, ele é intrépido. E os trabalhos, por mais que sejam difíceis, ele consegue desenrolar. Sabe aquela pessoa, entregue isso aí para fulano de tal, porque fulano de tal consegue fazer isso aí rapidinho. Fala com fulano de tal que ele resolve. É o tipo de cara que tem uma fé relevante. Aí eu voltei a pensar e pensei em exemplos bíblicos de irmãos que tiveram fé relevante. Por exemplo, Estevão. Os discípulos de Jesus, depois da ascensão de Jesus, eles tinham que aconselhar, pregar a palavra. Só que tinha muito trabalho social para fazer. Visitar pessoas enfermas, visitar pessoas que estavam encarceradas. Existiam muitos trabalhos a serem desempenhados. E então Pedro e os outros discípulos, eles dizem, não convém
que a gente comece a servir tudo e abandone o conselho e a pregação da mensagem, da palavra de Deus, do Evangelho. Vamos separar diáconos. Dentre aqueles diáconos, nós temos quem? Estevão. Olha como Lucas ele descreve Estevão em Atos capítulo 6, verso 5 e o verso 8. Olha como Lucas ele fala desse personagem. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Perceba, Lucas falou sobre vários nomes, ele cita aqui vários personagens, vários nomes, mas somente Estevão, ele diz que era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, fazia milagres, fazia sinais dentre o povo porque estava cheio do poder. Fé relevante. A fé relevante, ela faz com que você se destaca, com aquilo que você pratica, que aquilo que você faz também venha a ser um destaque. A fé relevante te impulsiona, ela não deixa você no marasmo, ela não deixa você estático, ela não deixa você parado. Uma verdadeira fé relevante te impulsiona. A igreja primitiva. Lucas, no capítulo 4 de Atos, no verso 32 e diante, também demonstra que os nossos cristãos, os nossos irmãos antigos, lá na igreja primitiva, também tinham uma fé relevante. Olha o que Lucas escreve. E era o coração e a alma da multidão e dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. A igreja era uma máquina de influência. A igreja era um rolo compressor de fé relevante, era notório o que a igreja dizia, tanto que apelidaram ele de cristãos. Quem tirou o fulano de tal da prisão foram os cristãos. Quem alimentou a viúva foram os cristãos. Então tudo o que eles tinham era comum e eles colocavam isso na prática, a fé relevante. Mas na história da igreja, há também um personagem chamado William Carey, missionário. Ele queria evangelizar a Índia, ele tinha como profissão sapateiro, ele precisava dos recursos da igreja. Porém, o seu primeiro obstáculo foi justamente os seus pastores. Quando ele lança a ideia de pregar o evangelho na Índia, um dos pastores daquela comunidade cristã se levantou e disse: jovem, assenta-te. Quando Deus quiser resolver salvar os pagãos, ele vai fazer, sem você, sem a mim, sem ninguém. Foi a expressão, um balde de água fria que William Carey ele recebeu daqueles pastores daquela comunidade. Porém, depois de muito tentar, perseverar e insistir, mandam William Carey, resumindo a história. Ele vai para a Índia, ele torna-se missionário, mas trabalha muito na Índia. Ele funda escolas para trazer educação ao povo indiano. Ele funda hospitais, creches. Ele traduz a Bíblia para o Bengali, para o sânscrito e inúmeros outros dialetos ali na Índia. Ele trabalhou arduamente. Fé relevante que colocou William Carey na história do mundo cristão. Marcou vidas, mudou o mundo das pessoas que estavam ao redor de William Carey. O problema é que quando uma pessoa que tem fé relevante, ela se vai,
nós sentimos uma falta muito grande. A pessoa que tem fé relevante faz falta. Nós começamos a lembrar, puxa, na época de fulano de tal não era assim. Na época de fulano de tal as coisas aconteciam tão rápidas, eram tão calmas, eram tão boas, acontecia assim, assado, era mais prático. Porque a fé relevante faz falta. Então eu voltei a pensar, e eu queria que você refletisse comigo. Será que temos fé relevante? Será que o meu filho, ele vai sentir falta da minha fé relevante? Como marido, como esposo, será que a minha esposa sentirá falta da minha fé relevante? Eu transfiro essas perguntas para você e eu gostaria que você refletisse. Você tem fé relevante? Fé que marca pessoas, fé que muda histórias, fé que muda o universo de pessoas? Então eu gostaria de orar para que você e eu possamos desenvolver uma fé diferente, uma fé que transforma, uma fé relevante, uma fé que deixa saudades. A resposta de William Carey aos pastores que o proibiram de ir à Índia foi a seguinte: se queres grandes coisas de Deus, faça proezas para Deus. Eu termino citando Isaías 54:2, que diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Sabe quando esse versículo ele vai começar a se cumprir na minha e na tua vida? Quando nós começarmos a desenvolvermos a fé relevante. Que Deus abençoe a sua casa. Um grande abraço. Gabriel Guedes, vida aos sepulcros. Depois dessa linda mensagem, Pastor Rodrigo, vamos deixar uma oração, vamos fazer uma oração para finalizar? Com certeza, Wes, vamos orar sim. Pai Santo, te damos graça por esse momento. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida do teu filho e da tua filha que nos ouve. Peço ao Senhor, ó Pai, no nome santo do Cristo, para que o Senhor visite cada ouvinte nesta hora. Peço para que o Senhor cure as feridas da alma. Passe o bálsamo, papai, o refrigério do teu espírito. Ajude o teu filho a encontrar o melhor meio para solucionar esse problema. E nos ajude a desenvolver a fé relevante. Fé que demonstra a tua existência, que demonstra o teu caráter, que demonstra o teu amor, a tua bondade. Nos ajude a revelar quem de fato o Senhor é, e o Senhor é o nosso Pai. Nos ajude, papai, nas nossas peregrinações. Pega na mão do teu filho, na mão da tua filha. Cura as enfermidades e ajude o teu filho nesta hora a trilhar um caminho em fé. No nome santo do Cristo. Amém. Amém. Abençoe você. Obrigado por essa linda mensagem e te convidando a voltar na quinta-feira que vem para mais uma mensagem. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Conte conosco. Conheça o podcast Coisas da Vida com Rodrigo Ferreira. Disponível em todas as plataformas digitais. Coisas da Vida, sempre abordando um tema relevante do cotidiano. Ouça agora na sua plataforma digital favorita.